Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Ah, Amém. Senhor. A A paz do paz do Senhor. Senhor. Estamos aqui mais uma vez para o programa O Chamado do Servo, onde são abordadas ou trazidas as experiências das pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, uma experiência com Deus e tiveram suas vidas transformadas a partir desta experiência. E o tema de hoje é sobre a experiência de Ruth, que está no Velho Testamento. É uma mulher que foi casada e ficou viúva. Ela ficou viúva junto com uma outra mulher e ambas tinham uma sogra. E a sogra era hebreia, dos hebreus. E as mulheres eram moabitas, ou seja, não eram do povo de Deus. Porém, ao ficarem viúvas, Ruth decide não abandonar a sua sogra, decide ficar com ela. E Noemi até disse para Ruth assim: Ruth, volte para a sua família, para o seu povo. Mas Ruth disse: não insista comigo para que te deixe, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, nesse desejo de Ruth de não abandonar Noemi e o seu povo e viver no meio do povo de Deus por causa do Deus deles, do povo de Deus, por causa do Deus vivo que se manifestava e que Ruth viu em Noemi, Deus decidiu dar uma bênção para Ruth. E ela também foi acolhida, foi recebida, foi remida e teve a sua experiência com o Senhor. Nós vamos deixar aqui um versículo para base para o nosso estudo dessa tarde e vamos depois ouvir os companheiros que vão discorrer esse assunto, contar a história, as experiências e também o aspecto doutrinário dessa experiência maravilhosa de Ruth com o Senhor. E o texto que vamos deixar aqui está no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Glória a Deus, versículo maravilhoso, lindo, né? Te vieste abrigar nas asas do Deus de Israel. E assim vamos, então, ouvir os companheiros, começando com o pastor Elcio, que vai mostrar para nós como foi, quem era Ruth, né? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre a história de Ruth e já falando até sobre alguns ensinos da palavra de Deus, né, que a gente pode ler ali no livro de Ruth. Primeiramente, havia uma família, Elimeleque, Noemi, os seus 2 filhos, que eram de Judá, de Belém, da cidade de Belém, e houve uma fome na terra e eles foram para a terra de Moabe, peregrinar ali, fugir da fome. Então, o primeiro ensino que nós temos é o seguinte: o que faz, né, às vezes o israelita, o povo de Deus, sair da sua terra e ir lá para o estrangeiro, ir lá para fora, é a fome. Então, quando não tem alimento espiritual, então o homem, ele sai, né? Ele sai. Muito bem. Eles foram lá e os 2 filhos casaram e com 2 mulheres moabitas. Só que Elimeleque morreu, os 2 filhos morreram e ficaram as 3 viúvas, Noemi, né? E ficou órfã, e ficou lá também Ruth e a outra lá, né? Que era órfã. Muito bem.
Aí Noemi, ela falou assim, olha, não tenho mais filhos. Então vocês voltem para os seus deuses, voltem para as suas famílias, voltem para os seus povos, voltem para os seus costumes. Mas foi ali, né, quando Orfa voltou, mas Ruth tomou a decisão falou assim, ó, de seguir a Noemi. Onde quer que tu fores, irei eu. Porque ela tinha ouvido, naquela convivência ali com a família, ela ouviu sobre o Deus de Israel, da misericórdia, do amor do Deus de Israel. E o texto até que o pastor Kleber falou assim, ó, bem-aventurado és tu, porque vieste abrigar, né, debaixo das asas do Deus de Israel. Então, Ruth era uma mulher desamparada, totalmente desamparada. Talvez você, meu amigo, está vivendo um momento difícil na sua vida, né? Faça como Ruth, vá se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Deus vai cuidar de ti. Chegando lá, em Israel, em Judá, havia uma fartura muito grande de pão, era a época da colheita, e Ruth, então, decidiu, junto com os pobres da terra, colher espigas. Havia um detalhe interessante na lei, companheiros, que a lei de Moisés falava o seguinte, quando houvesse a colheita, né, então, se alguma espiga caísse, então o israelita não poderia voltar para pegar, era para o pobre da terra. Então, quando colhesse frutas numa árvore, se deixasse uma para trás, não podia voltar para colher, era para o pobre da terra. Então, Ruth estava ali apanhando. Mas Ruth achou graça aos olhos de Boaz, que os companheiros vão falar depois, né? Tipo de Jesus. Então, Boaz, ele deu ordem aos seus moços para deixar cair espigas para Ruth apanhar. E nós nos lembramos da mulher Cirofenícia, né? Quando ela estava desesperada, foi atrás de Jesus por causa da sua filha, que estava enferma, oprimida e tudo mais. E Jesus falou assim, não posso tirar o pão dos filhos e dar para o estrangeiro. Dar para o estrangeiro. Jesus usou até a figura dos cachorrinhos. Aí ela respondeu assim com fé, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa dos filhos. Mas o que nós entendemos com Ruth, que é mais do que isso, mais do que isso, não é apenas as migalhas que caem. O Senhor, ele providencia, né, para que caiam migalhas, deu ordem aos seus moços para cair as migalhas para que Ruth pudesse recolher. E no final, então, da colheita, houve um fato interessante, né? Porque é a figura do remidor. Então, nós falamos aqui sobre a colheita, era um fato, né, da lei, histórico até, e agora a figura do remidor. Porque quando uma mulher ficasse viúva, por exemplo, o parente mais próximo podia se casar com ela. Quando alguém ficava pobre, então o parente mais próximo podia comprar todas as terras, né? E assim perpetuar o nome. Ali é a herança ali. Mas uma coisa interessante é que Ruth falou que o parente mais próximo ali era exatamente Boaz. E tinha um outro que era antes, que é a figura da lei, né? Falou assim, não, eu não posso remir. Mas acontece que Ruth falou, tu és o meu remidor. Falou assim, eu vou te remir. Então, Jesus é o nosso remidor. Ele que perdoa os nossos pecados, é ele que nos abraça, é ele que nos sustenta, é ele que nos dá vida eterna. Então, uma apresentação breve aqui da história de Ruth e algumas aplicações, né? É interessante, pastor Elcio, do ponto de vista doutrinário, né? Ruth, ela representa o pecador, né? Que está distante do projeto de Deus e que não tem direito à salvação. Mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade muito grande de alimentar a sua alma, né? Porque a sua alma ela tem sede de Deus. A Bíblia diz isso,
que a nossa alma tem sede de Deus. E Ruth, ela necessitava de alimento. E ela vem ao campo de Boaz, né? E Boaz aqui é tipo do Senhor Jesus, como já foi falado aqui, né? E quando ela vem ao campo de Boaz, que é tipo do remidor, que é aquele que supre todas as coisas, né? E é tipo do Senhor Jesus, que supre todas as nossas necessidades. Jesus morreu numa cruz, derramou seu sangue para nos dar a salvação, para suprir toda a nossa necessidade. E Ruth veio ao campo de Boaz, ela veio através de Noemi, sua sogra. Mas a Bíblia, ela relata um fato muito interessante, profético, que em determinado momento Boaz ele adormeceu. E a palavra diz que à meia-noite ele acordou, ele despertou daquele sono e Ruth estava aos seus pés. E ele pergunta: Quem és? Quem és tu? E ela diz: Eu sou tua serva. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és o meu remidor, né? Olha, nós sabemos que a meia-noite, dentro da palavra de Deus, profeticamente, ela aponta para o arrebatamento, né? Um arrebatamento que inclusive está próximo, que se aproxima, né? E a igreja fiel nesta última hora, ela está também debaixo da proteção de Jesus, né? Aos pés de Aos Jesus. pés de Jesus, né? Esperando, aguardando ansiosamente o momento do arrebatamento. Ruth achou graça aos olhos de Boaz, né? E a salvação é pela graça. A salvação ela é pela graça. E uma outra coisa extraordinária é que a ordem de Boaz para Ruth foi que ela não deixasse o campo, né? Que ela não passasse para outro campo. Porque Jesus, meus irmãos, ele nos quer na presença dele para todo sempre, né? Glória a Jesus. Ele nos quer diante dele para toda a eternidade. Exclusividade. Exclusividade, não é? E Ruth é uma figura da igreja fiel, né? Que é gentílica, mas que pela graça foi salva e aguarda ansiosamente a volta do seu Salvador e Remidor, que é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. No processo aí do chamado de Ruth, nós vemos a dinâmica da salvação. Ela está no ato e processo. O ato é a soberania de Deus para com a vida do homem, quando ele elege o homem. Nós vemos que quando as 3 mulheres ficavam viúvas, Noemi resolveu voltar para Belém, porque agora o Senhor estava visitando Belém com pão novamente. E ela aconselha as noras a ficarem na terra, porque elas eram novas, poderiam se casar novamente. E elas não aceitaram e disseram que ia acompanhar Ruth. Abraçaram: nós vamos com você. E andaram um caminho. Noemi parou e convenceu de novo, falou: voltem, façam as suas vidas novas, vocês são novas, eu já sou velha. Se nascer um filho agora, como é que vocês vão casar com ele? Mas aí, nessa hora, aí está o chamado e a posição do homem, que ele aceita ou rejeita o chamado do Senhor. Orfa virou as costas e foi embora para casa. Foi para sua parentela, para sua terra, para sua vida que ela tinha antes. Mas Ruth não. Ruth se apegou a Noemi e disse uma declaração que é profética e maravilhosa. Ela insistiu: não me insista que eu te deixe, que eu não vou te deixar. E ela fez essa declaração que até muitos noivos colocam convite de casamento, porque é uma declaração muito forte de uma vida decidida em servir ao Senhor. Quando ela diz o seguinte: onde quer que tu fores, irei eu também. Então ela estava falando do mesmo caminho. Ela queria caminhar o mesmo caminho. Ela tinha vivido com Ruth 10 anos, com Noemi 10 anos. E 10 anos ela aprendeu sobre o Deus verdadeiro, o Deus El Shaddai, o Deus de Israel. Ela aprendeu a amar o Deus de Noemi. Então ela disse: não vou nesse caminho, eu vou nesse caminho. Onde pousares à noite, ali eu pousarei. Unidas na prova, unidas na diversidade. O teu povo é o meu povo, nova nacionalidade, novo nascimento. Nós estamos falando de novo nascimento. É uma decisão, é uma reviravolta na vida da pessoa. Na verdade, o teu Deus é o meu Deus.
uma conversão real e verdadeira. Ela se converteu ao Senhor. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. O mesmo destino, o mesmo repouso. E só a morte me separará de ti. Era um pacto de fidelidade. Né? Aquele que for fiel até a morte, né? Dar-te-ei a coroa da vida. Ruth, então, ela estava decidida a acompanhar Noemi de todas as formas, não deixar de maneira nenhuma. Essa é a decisão que nós temos que tomar, que você também precisa tomar. Deus te elegeu, te chamou, no momento da sua vida, Ele te chamou, mostrou a sua graça. O que nos resta? Nos resta seguir o Senhor. Não podemos abandonar, virar as costas, voltar. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, e nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Então, Ruth estava totalmente convertida ao único Deus, o Deus verdadeiro. Assim, elas foram para Belém. E vou repetir algumas coisas que já foram ditas aqui, porque está no aspecto profético. Né? Elas chegam no princípio da cevada, da colheita, exatamente no princípio da colheita, elas chegam lá. E é maravilhoso observar que o livro de Ruth, ele inicia falando de fome sobre a terra e termina falando de fartura. Então, tudo é transitório. Às vezes a pessoa desespera, para a caminhada porque não está tendo resultados, mas tudo é um tempo. E quando elas chegam lá em Belém, o Senhor estava abençoando novamente. E ela tratou de trabalhar logo, pegar espiga, falou com Noemi, eu vou pegar espigas. E ela já tinha conhecimento da lei, foi citado, que quem apanhava deixava a espiga para trás, não voltava, deixava, porque era para o órfão, para a viúva e para o desamparado ou para o estrangeiro. E quem fizesse isso, Deus ia abençoar. Então, ela foi trabalhar imediatamente, colhendo as espigas, e quando Boaz chegou, viu aquela moça tão resoluta, trabalhando, sem parar, e perguntou, quem é aquela? Aí foi dada notícia sobre ela. Essa é Ruth, ela veio com Noemi, e ela não entrou na choça, que tinha uma choça lá onde, na sombra, eles refrescavam, ela não entrou na choça, ela está trabalhando o dia inteiro. Aí ele se aproximou dela e falou, minha filha, não sai daqui. Fique nesse campo. Né? Fica de olho nas moças. Onde elas estiverem indo, vai atrás. A igreja ela tem uma direção. Vai atrás das moças e apanha as espigas. Quando você tiver sede, beba da água dos moços que tiraram dos poços ali de Belém. Era uma água maravilhosa. Glória né? a Jesus. Davi desejou beber, inclusive. E há uma tradução, eu pesquisando a palavra, não sei hebraico, não sei aramaico, não sei nada disso, mal sei português. Aqueles vasos de Boaz eram vasos personificados. Eles tinham um desenho neles, tinham um emblema. Então era inconfundível. A água que o Senhor nos dá a beber é água inconfundível, não temos por que errar. Água da vida. A água da vida. Né? Ele nos revela, fala o nosso coração, não temos por que errar. Então, ela trabalhou, se beneficiou do conceito da palavra de Deus que ela tinha aprendido com Noemi. E nós entendemos aqui que Ruth, ao procurar a lei, entender a lei, ela alcançou a graça. A palavra é importante. De Gênesis a Apocalipse, ela é importante. Porque é através dela que nós vamos conhecer o nosso amado Salvador, conhecer o plano de salvação, o plano de redenção, o que Deus tem prometido para nós vamos conhecer através da palavra, não é verdade? E Deuteronômio 24, 17, 19, está escrito, não perverterás o direito do estrangeiro, nem do órfão, nem tomarás o penhor do vestido da viúva. Quando no teu campo fizer a tua cega e esqueceres um molho no campo, não voltarás para tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe de todas as obras das suas mãos. A bênção era dupla, era para quem colhia e quem pegava o resto que sobrou, não é verdade? Naquele mesmo dia que Ruth encontrou com Boaz, ele a abençoou. E ela ficou maravilhada, porque ela disse, mas eu sendo uma estrangeira, achei graça aos teus olhos, ela caiu aos pés de Boaz. Não é? E Boaz falou, minha filha, fica aqui, colhe nesse campo, não vá para outro campo. Permaneça aqui. Graças a Foi Deus. a promessa dela, e a mesma promessa que o Senhor tem para nós. Por que eu vou deixar essa obra? Foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Senhor, para onde iremos nós? Nós vamos para onde?
se só tu tem palavras de vida eterna? Não temos outro lugar para ir. Nós temos o Senhor. Então, a vigilância e a obediência condicionam a nossa vitória. É obediência e vigilância. Obedecer. Ruth caiu com seu rosto, então, e diante da terra, e agradeceu a Boaz. E ele entregou para ela uma promessa maravilhosa. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, o Deus de Israel, cujas asas vieste abrigar. Que coisa maravilhosa. Mateus 19 diz, todo aquele que deixar casa, pai, mãe, fazenda, tal, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto e a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. E veja o que aconteceu com Ruth. Ela se casou com Boaz, que é tipo do Senhor Jesus. Ela fica como símbolo da igreja, tipo da igreja. Um perfeito tipo, né, maravilhoso de união de Cristo com a sua igreja. Ela foi inserida na genealogia do Senhor Jesus, mesmo sendo uma moabita, cujo povo estava debaixo da maldição. Incrível isso. Olha como Deus traça o plano para nós, sem nós conhecer. Quando Ele nos elege. Fome em Belém, a casa do pão. É inadmissível, fome em Belém, na casa do pão. Comida em Moabe, moabita que tinham tratado mal Israel, não tinha deixado Moisés passar com o povo nas terras do Moabe. Por isso ele foi amaldiçoado. Leva Noemi com Elimeleque, não é? Elimeleque mesmo? Elimeleque. Seu esposo. Isso. Os 2 filhos lá para Moabe. Isso. Agora, eles tratam bem deles, no que não tinham feito com Moisés. Olha como Deus vai traçando o plano, o projeto dele profético para a nossa salvação. Glória a E ali, elas se casam com homens moabitas, Com mulheres moabitas, né? Os 2 filhos. dois homens moabitas. Não, os Dois- 2 dois- filhos. Duas mulheres, desculpa, 2 mulheres moabitas. Isso. Eles morrem e elas ficam viúvas e traz e busca para resgatar a Ruth para dentro do projeto que ele tinha traçado, porque ela foi eleita e foi chamada para andar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Então, a mesma figura, ela cabe para nós, para mim e para você, para todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra nesse dia, que a lei dizia que nenhum moabita entraria na congregação do Senhor, nem ainda na sua 10ª geração. E hoje o Senhor nos dá o privilégio de estar nessa obra. Glória a Jesus. Graças a Transformou Deus. a nossa vida, mudou a nossa vida. E aí nós podemos entender o que Romanos 8:28 diz. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Glória Eu queria só completar, o nosso tempo está se alongando, mas eu queria completar um detalhe interessante. O encontro de Ruth com Boaz. Ruth não conhecia Boaz. Não conhecia. O pecador não conhece Jesus. Mas acontece que Boaz conhecia Ruth. Quando perguntou assim, quem é ela? Não, é Ruth? Não, eu sei tudo da vida dela. Glória a Deus. Aí chegou perto dela falando, eu bem sei o que você fez, né? A sua sogra, né? Como você a tratou bem. Então, às vezes, nós não conhecemos Jesus, mas Jesus, ele nos conhece. E ele tem uma bênção para o nosso coração. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Amém. Deus. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Mas eu gostaria de ressaltar aqui como é importante você conhecer a história que Deus projetou para cada um dos servos que antes não o conheciam, como passaram a conhecê-lo e como se decidiram andar no caminho. Diante de tudo isso, o que a gente aprende com Ruth aqui é, diante de um projeto tão complexo, vejam bem a história de Ruth, que complexidade. Glória a Deus. E o Senhor a trouxe e a colocou na genealogia de Jesus. Ruth poderia deixar o Senhor? Certamente que não. Quem entende o projeto de salvação Glória a nunca nega o Senhor. Não Glória a tem Jesus. como negar, Graças a Deus. porque é um projeto extraordinário. Aleluias. Então, se você foi eleito, conheça bem a sua história. De preferência, se você escrever, fizer uma agenda, né? Fizer um livro da sua própria história. Como Deus
como você era antes, como Deus te chamou, como Deus tem te sustentado até aqui, você vai ver que a história é maravilhosa. E não vale a pena deixar essa obra. Para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens as palavras Glória de a vida Jesus. eterna. Glória a Então, Jesus. essa é a obra do Espírito Santo. E assim como os demais servos, nós observamos aqui que não existe nem margem para ter um projeto de homem aqui. Não tem como, porque homem nenhum tem inteligência para tal coisa. O máximo que um homem pode fazer, que uma religião pode fazer, é tirar o outro do caminho. Mas colocar no caminho, não. É como dizia o pastor Gedeuti, né? Quem fundou a obra? Quem fundou, nós sabemos, foi o Senhor Jesus. Mas quem afundou? Aí sim, tem muita gente. Então, que você não deixe ninguém afundar, ou seja, prejudicar a obra na sua vida. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a E Jesus. assim encerramos mais um episódio deste programa. Despedimos aqui da mesa, dos companheiros. Amém. Né? Glória a Jesus. Paz do Senhor. Paz, A paz do Senhor. Deus Pastor abençoe. Lúcio Glória a Jesus. esteve conosco aqui nesses 4 episódios e esperamos revê-lo aqui. Né? Foi uma Amém. alegria muito grande tê-lo Glória a conosco Jesus. aqui. Alegria poder estar participando desse programa com os irmãos, porque a nossa missão, nós não podemos deixar de falar daquele que vimos e daquele que ouvimos. Não podemos parar de falar. Glória a Deus. Não importa ser ameaçados, sofrimentos, provas, lutas, nós temos que persistir, porque o ministério é maior que a vida. Nós temos que levar a palavra, porque há muitas pessoas, muitas vidas, dentro da nossa casa talvez, precisando de ter uma experiência, de saber que Jesus a escolheu, a elegeu para a salvação. Tem um projeto grandioso para a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. A todos a paz do Senhor. A paz do Paz, Senhor. Senhor. A paz do Senhor.